Boa noite, Márcia. Vamos sobre os impactos da pandemia na juventude. Boa Boa noite. noite. Que linda, que saudade. Que honra, que delícia, que momento extraordinário. Nossa, Meu saudade demais. coração pulsa De- E o pulso ainda pulsa. e o pulso ainda pulsa. Que prazer enorme, meu amor, estar lhe revendo, ainda que seja por essas novas metodologias, né? À distância, por uma série de condições, tanto porque nós estamos em cidades diferentes, embora estejamos no mesmo estado, né? Para quem não conhece, quem tiver em outra região do país, o estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, que já é um continente. O estado do Pará é um país, né? Praticamente. E Altamira e Belém ficam muito distantes, são mais de 600 quilômetros e com uma certa dificuldade de acesso, né? Tanto pela estrada quanto de avião, porque as passagens são caras. Mas a gente vai usando as estratégias, as ferramentas que a gente tem. Para quem estiver me acompanhando pelo Instagram da Márcia, o meu nome é João Jorge, eu sou psicólogo e advogado, e a gente vem fazendo, né, nessa pandemia, pelo menos 2 vezes na semana, um encontro falando sobre alguma temática relacionada aos direitos sociais, aos direitos humanos, à diversidade sexual, que é também a área que eu atuo, né, pelo menos há 12 anos, um pouquinho mais talvez, mas não vamos falar de idade. Boa noite, meu presidente Alberto Campos, que está nos acompanhando, acabou de entrar. E aí, conversando com a Márcia, né, que já é uma amiga e irmã, eu só faço lives com amigas e irmãs, né? Live só dá para fazer com quem a gente tem intimidade, né? Com quem a gente tem um relacionamento profissional, que a gente pode pôr a mão, os pés, o corpo no fogo sem, né, dúvida alguma da competência. Um beijo, Andressa Medeiros. E nós decidimos falar sobre um tema muito importante e relevante, que é justamente a questão dos impactos, né, da pandemia na juventude. Foi um tema, inclusive, sugerido pela Márcia, né, que é educadora. Daqui a pouco a Márcia vai se apresentar e falar um pouquinho do currículo dela, que quase também não cabe na arte para apresentá-la, porque ela é multi, né? E aí eu vou fazer rapidamente, né, para embasar o nosso bate-papo dessa noite, um pequeno resumo, Márcia, do relatório da Unesco, né? Que eles dividiram aqui pelo menos em 4 aspectos importantes, e eu vou para a gente poder pensar um pouco sobre o panorama geral da educação, a pandemia e os desafios que a gente vai ter aí pelos próximos anos, né? Que a gente não vai conseguir resolver ainda em 2020, infelizmente, e muito menos em 2021. Mas o primeiro aspecto é sobre economia, emprego e renda. E esse relatório aponta que 6 em cada 10 jovens tiveram alteração em sua carga de trabalho desde o início da pandemia, seja por um aumento ou redução, ou ainda uma parada temporária das atividades, ou ainda por demissão ou fechamento do local onde eles trabalhavam, e que inclusive esse local de trabalho era de alguns era até o primeiro emprego, né? A renda familiar foi a mais afetada do que a renda pessoal dos jovens, enquanto de 4 em cada 10 indicam ter diminuído ou perdido sua renda. 5 em cada 10 mencionam essa redução na renda de suas famílias. Então, veja que a pandemia atingiu não apenas também a juventude, mas a renda familiar como um todo. O segundo aspecto, né, é justamente sobre educação e aprendizagem, e aí tem um ponto bem importante que a gente pode deixar para falar depois, que fala assim: os principais desafios dos jovens para estudar em casa não estão na falta de tempo ou no aparato tecnológico disponível, mas sim no equilíbrio emocional,
na dificuldade de organização para o estudo à distância e a falta de um ambiente tranquilo em casa. Até porque a gente sabe que com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, né? E aí esse espaço, inclusive, para poder estudar, né, se concentrar, acabou sendo perdido pelo número de pessoas coabitando o mesmo espaço. Para ajudar nessa nova rotina de estudos, 6 em cada 10 jovens consideram que as escolas e faculdades devem priorizar atividades para lidar com as emoções. Olha que coisa interessante, né? E aí eu, como psicólogo, também não deixei de pensar, né, que não deixa de ser um desafio para quando a gente pensar nessa possível retomada e uma volta à normalidade depois da vacina, né? E 5 em cada 10 pedem estratégias para a gestão de tempo e organização. No contexto e expectativas, foi colocado que as ações de ciência e saúde são aquelas que deixaram os jovens mais otimistas em relação ao futuro do Brasil. Então, veja que mesmo diante das dificuldades, ainda é uma característica muito presente na nossa juventude, o otimismo. Quase a totalidade valoriza a descoberta da vacina. Isso também é muito interessante, principalmente no contexto de negacionistas nesse país e no mundo, né? E que, inclusive, demandam, né, acesso aos testes, né? Gostariam de serem testados e participarem das pesquisas. O retorno à escola ou à faculdade e o reencontro com os amigos e familiares são relevantes de 9 em cada 10, né? Isso também é bem interessante. E, por fim, né, o último aspecto, em resumo desse relatório, que a gente quiser ter acesso, é só acessar a Unesco, né, o site da Unesco, vocês vão ter acesso a esse relatório. De modo geral, os jovens sentem que as condições física e emocional foram prejudicadas desde o início do isolamento social. A exceção é a higiene pessoal. Interessante isso. Que de 6 em cada 10 avaliam ter melhorado a sua higiene pessoal. Achei bem legal. No entanto, a ansiedade, o tédio e a impaciência foram apontados como os sentimentos mais presentes durante o isolamento social. Acolhimento aparece como um sentimento mais positivo e sentimento que pode estar relacionado tanto ao convívio familiar quanto às interações remotas, seja, né, por lives, enfim, redes sociais e tudo mais. Bom, boa noite a todas, a todos e a todos que estão nos acompanhando. Márcia, fale, quem é você, por favor? Boa noite a todos. Primeiramente, dizer que é um prazer e uma honra imensa dividir esse canal com você, João Jorge. Nós que temos uma história longa, né, e feliz e saudável de vida, né, e de juventude também. Nós estamos muito feliz, nós te propomos esse tema para falar sobre a juventude, e agora, quando você inicia com essa fala, eu fiquei até um pouco assustada, porque esse é assunto para um congresso, né? Esse não é assunto para uma live. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos aqueles que nos assistem aí do Instagram do João Jorge. Estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas aqui que já entraram na live. E dizer que eu estou muito feliz da gente conseguir bater esse papo. E meu nome, como eu já disse, João Jorge, é Márcia Bueno. Hoje eu estou à frente de um projeto chamado SOS, a Juventude do Xingu. E sou diretora do Instituto Xingu, que é um projeto que iniciado em 2017, né, com alguns amigos, aonde nós nos propomos a fazer a diferença nessa região que nós dois chamamos de lar. E dentro de todos esses temas que a gente pode falar da juventude, eu acho que o mais importante é perguntar onde estão esses jovens. Por que não são estes jovens que estão aqui nesse momento nos falando sobre as expectativas, sobre os desafios, sobre as ansiedades, né, sobre tudo aquilo que eles... o que na verdade, assim, qual é a expectativa? Quais são esses problemas? Né? Então, a gente tem um assunto que muitas pessoas têm falado, nós estamos fazendo isso aqui nesse momento, né, porque ainda encontramos uma deficiência,
né, uma insuficiência ainda nas políticas. Não acredito que não hajam políticas, porque nós temos aí o ECA, conhecedor que você é, nós temos o estatuto lindamente, mas efetividade nessas políticas. O que a gente está fazendo para, de fato, proteger os nossos jovens? E dentro desse contexto de pandemia, é bem assustador, principalmente para mim, que represento aqui um projeto tão sensível, um projeto tão melindroso, que é um projeto que, na verdade, apoia vítimas de suicídio, e a tentativa, né, é o impedir o suicídio. Então, sobre a questão da educação, sobre a questão, eu acho que é do mercado de trabalho, de onde eles se encontram, mas eu acho que a política mais efetiva seria a da empatia, né? Não só os psicólogos, você que é meu querido psicólogo, mas assim, tantos outros, todos nós somos responsáveis por essa política de ajudar a juventude, de apoiar, de ouvir, mas principalmente de se colocar no lugar deles, né? Eu acho que assim, não cabe nessa expressão no nosso tempo, na nossa época, né, João Jorge? É melhor a gente cortar isso, né? Nós somos jovens, Márcia, a gente está começando, nós somos bebês ainda, porque na verdade eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter vivido, né, uma década que eles não, pelo menos essa geração 2000, que foi a década de 90. Nós somos noventistas, né? E nós tivemos a oportunidade de, inclusive, ter, né, a esperança, alimentar o sonho de um futuro realmente mundial, não era só um futuro do Brasil, era um futuro mundial, de um mundo melhor mesmo, né? De um futuro tecnológico, de um futuro com doenças erradicadas, essas principais doenças que atormentavam, né, os anos 90, como, por exemplo, o próprio HIV e AIDS, câncer, né, entre tantas outras, que a própria desigualdade social pudesse ter reduzido, mas principalmente eu vejo, né, e aí, né, pensando nesse grande primeiro ponto, né, que nós abordamos aqui, que é a questão da educação, nós víamos uma educação que tinha tudo, né? Ela tinha a pista, ela tinha o avião, ela tinha sei lá, uma tripulação, né? Tava assim, tudo pronto para a gente realmente decolar, para a gente pôr em prática, né, as pesquisas, aprofundar, aliar nesse desenvolvimento tecnológico que veio a partir da internet, entre tantas outras ferramentas, né, notebooks, iPads, que poderiam facilitar, né, e garantir uma melhor interação e um melhor desenvolvimento com qualidade para os nossos alunos, e que infelizmente a gente não conseguiu, né, esse alçar do voo, né? Infelizmente foi algo que hoje, quando eu olho, né, com esse tempo, com um pouco de saudosismo, me traz também um pouco desse, não diria descrédito, mas dessa decepção, né, com o que não deu certo. Muitas coisas, não estou aqui deixando de reconhecer muitas coisas que deram certo, mas infelizmente na educação a gente tinha realmente, como hoje, está vivendo, inclusive na pandemia, um contexto muito melhor. Não está falando, por exemplo, de pessoas que não têm internet, que não têm luz, que não têm água, que não têm saneamento básico, né, dentro das suas casas, que, enfim, perderam a renda, que não tiveram, inclusive, condições ou oportunidade para acessar o auxílio emergencial, né, que deveria ter atendido essas pessoas e que não chegou lá. Nós descobrimos mais de 39 milhões de brasileiros que não existiam nos cadastros. E olha que, assim, fazendo só, né, um adendo rápido, eu tirei a minha nova carteira de identidade ontem, né? Ela é de 2001, a minha primeira carteira, eu nunca perdi, sempre foi a primeira via. A minha segunda via foi ontem. E aí eu pude congregar todos os meus documentos.
E para a gente ver uma questão básica, né? Quando eu apresentei, porque você hoje pode colocar uma série de documentos, né? Que, enfim, o Brasil tem muito documento, então eu posso colocar meu CPF, o próprio RG, né? A Carteira Nacional de Saúde, que é o cartão do SUS, carteira profissional, no meu caso, carteira de reservista, PIS, PASEP, carteira de trabalho, o próprio registro, enfim, basicamente todos os seus documentos, carteira nacional de habilitação. E aí, quando eu estava falando com o rapaz, ele falou assim, nossa, nós ainda não tínhamos atendido ninguém que tivesse trazido todos os documentos. E eu estou na capital, né? Então, diante desse contexto, eu sou um privilegiado até por ter documento, que é uma coisa básica. E nós estamos falando de 2020, né? Então, realmente, em termos de educação, né, um ponto de reflexão seria esse. Onde a gente falhou? A gente fez essa pergunta outro dia no nosso último encontro, lembra? Você cochichava no meu ouvido e disse, João, nós erramos. Aí depois você afirmou, nós erramos. Mas onde nós erramos? Né? Em que momento nós falhamos? E é isso. Onde? Né? E o que a gente pode pensar em termos de educação? Né, principalmente não só no contexto de pandemia, mas no pós-pandemia? Eu acho que hoje, numa conversa hoje, eu já não diria que nós erramos. Adoro essa possibilidade essa capacidade de metamorfose da gente mudar de opinião, né? E eu chamaria de um quase acerto, né? Dessa tentativa de tentar acertar. E eu acho que nós fomos muito felizes porque nós tentamos, né? Nós tentamos, a gente consegue olhar para trás e realmente perceber que nós fizemos algo para essa região, que nós colaboramos com a educação dessa região que a gente chama de lar. E eu acho que quando você fala, né, em erros, é que nós, pela primeira vez, nós estamos passando por uma revolução e nós sabemos que estamos nela. A gente sempre pensou as revoluções do ponto de vista do passado, do ponto de vista da história. É muito cômodo quando você tem que sentar no banco de uma faculdade e estudar história, né? Estudar o que foi que fizeram, o que os cientistas fizeram, o que as pessoas disseram. E hoje nós estamos num protagonismo tão acentuado que somos nós que estamos falando sobre as coisas, né? E quando a gente pensa nisso, e a gente pode aí trazer para quem leu, para quem conhece o documento da ONU 2030, que é um documento lindo de se ver e um pouquinho assustador para quem está na zona de conforto, é que hoje nós não unicamente, nós não podemos mais sentar no banco de uma faculdade e estudar história. A gente não pode mais aceitar aquilo que as pessoas unicamente disseram. Nós precisamos fazer parte da história. Nós somos esses agentes transformadores e nós precisamos pensar em solução. Então, sempre quando a gente pensa do ponto de vista da juventude, e eu vejo tenho ouvido nesses últimos dias muitas falas devido ao projeto que eu faço parte, eu vejo uma fala recorrente sobre o jovem está com problema, o jovem e os seus conflitos, o jovem e a depressão, o jovem problemático, o jovem drogado. E a gente nunca pensa do ponto de vista das nossas complexidades e das nossas diversidades. Você fala, eu estou em Belém, né? E eu sou um privilegiado por ter documentos. E para nós que estamos numa região da Transamazônica e Xingu, para nós que estamos no norte, que estamos no Pará, né? Que temos aqui ribeirinhos, que temos indígenas, que temos o jovem que só conhece a cidade, né? Aquele jovem que nunca colocou o pé na roça. Nós temos muito próximo de nós a agricultura,
a pecuária. Então, quando a gente fala ou tenta colocar o jovem dentro de uma caixinha, eu acho que a gente está, aí sim a gente está cometendo um erro. Então, que natureza é essa de dar uma solução única, né? Então, pela primeira vez, nós estamos precisando pensar em soluções. Então, eu acho que o estudo, né, o ensino, a aprendizagem, ela precisa ser pensada daqui para adiante, né? O que eu vou fazer para solucionar esse problema? Como que eu posso me ajudar? Como eu posso ajudar o próximo? Qual é o meu legado dentro desse propósito? E todos nós hoje somos protagonistas, como eu falei logo no início sobre a fala da empatia. Eu acho que é uma palavra que está sendo tão usada, mas é uma palavra que às vezes enche o saco, porque mesmo quando a gente faz o discurso da empatia, a gente sempre faz pelo nosso ponto de vista. E é tão difícil se colocar na pele do outro, aceitar as limitações e o sucesso também, né? Mas eu acho que saber que nós estamos passando por uma revolução, que as coisas são estáveis, que essa é a natureza delas e que tudo bem a gente está se sentindo ansioso, a gente está se sentindo depressivo, a gente está se sentindo sem saber para onde ir. É normal, tá todo mundo se sentindo assim. As pessoas não são as únicas que estão passando por problemas, né? Essa pandemia veio para acho que para aproximar muito a questão familiar, mas ela tem exposto também, nos exposto a tantas violências também. Então, enfim, pensar um pouquinho sobre aceitar que nós estamos numa pandemia e lutar para sair delas, ou o que é que a gente pode fazer para amenizar essa situação. Um beijo, Israel. Um beijo também, Natasha, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, participando aqui com a gente. Perfeito. Acho que a palavra realmente que você falou, né, faz situar o momento que a gente vive, que é a revolução. A gente sempre realmente olhou para trás. Agora, nesse momento, a gente está vivendo de fato, a gente está fazendo a história. E estamos vendo, inclusive, quando a gente fala de educação e de juventude, e você falou lindamente dos projetos, e aí tem vários links, né, para a gente poder fazer. O primeiro deles é que a gente vinha num processo, que eu até falei inicialmente, que é a questão desse negacionismo, das conquistas, né, da ciência, das pesquisas, dos ataques aos professores, a própria educação como um todo, o desinvestimento, o sucateamento, por conta, inclusive, de uma visão que a gente até compreende como uma necropolítica, né, realizada já, pelo menos nesses últimos 5 ou 4 anos, e aí não é especificamente de um governo, ou desse ou daquela pessoa, a gente também tem que entender que é um pensamento que aconteceu também, um movimento, na verdade, aconteceu não apenas no Brasil, mas no mundo, e que de uma certa forma serviu para a gente tomar um choque, e eu acho que a pandemia veio para sacralizar esse choque e começar a valorizar coisas que até então a gente talvez não valorizasse ou não desse a devida importância, como o próprio SUS, né? Que é nós somos o único país que enfrentou a pandemia de fato com um sistema universal de saúde pública, né? Algo que não aconteceu, né? Os outros países foram na medida do que tinha já disponível. O nosso não, o nosso já estava, né? Já existia previamente. E eu acho que talvez por isso não foi tão pior do que poderia ter sido, principalmente por conta do que você falou, dessas diferenças regionais, dessas distâncias, questão interior-capital, enfim, e todas essas desigualdades que nós já conhecemos muito bem. O outro link, né, quando você fala do projeto, que é muito importante, né, de atendimento às pessoas, principalmente nesse momento também da pandemia, e a juventude é, sem dúvida, o nosso foco, eu faço muito link, inclusive, com o mês de setembro,
né? O mês de setembro é o mês... Não que, assim, a gente tem essa questão dos meses, ainda é um pouco complicado de falar, como se a campanha fosse só no mês de setembro de prevenção ao suicídio. Não. Todo dia, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, é dia de se prevenir o suicídio. Mas pelo menos é um mês onde as políticas, né, como você falou, estão mais voltadas especificamente, ou mais integradas, ou mais articuladas em debater esse tema, em aproveitar a visibilidade, né, da chamada para poder abordar com propriedade. Eu acho que tem uma total relação com o trabalho que a gente faz, não só na educação, porque a educação ela também tem a missão de prevenção, mas também com o projeto que você, né, iniciou aí, que você é responsável. E aí eu queria que você falasse um pouco também desse projeto, para a gente poder compreender, de repente até copiar e colar, né, para outros espaços, e, enfim, divulgar para o maior número de pessoas. Eu acho que sim, você está coberto de razão e a gente não pode deixar de aproveitar a notoriedade que foi dada ao Setembro Amarelo. Todos os dias é dia da prevenção, é dia de falar sobre o assunto, apesar de ser um assunto cheio de tabu, eu tenho experienciado falar com naturalidade sobre suicídio e não é uma coisa fácil, não é tranquilo. E o projeto SOS Juventude do Xingu, para quem não conhece, ele acontece em Altamira, que é uma região da Transamazônica que enfrenta grandes projetos desde a década de 50. Primeiro com a abertura da Transamazônica, depois com o caso midiático das crianças emasculadas de Altamira. Tivemos aí todas as tentativas de implantação da Belo Monte, né? Tivemos então a efetivação de Belo Monte, né? Onde a gente de certa forma desenraizou pessoas quando as levamos para os RUCs, né? Quando as levamos quando nós as marginalizamos, né? Tiramos do centro da cidade e as levamos para a periferia. Tivemos também em Altamira um dos grandes episódios que foi o massacre do presídio, que aconteceu em 2019, onde 60 jovens, né, foram muito mais, mas entre eles os 60 eram jovens que foram mortos aí num massacre que ficou apenas atrás do Carandiru. E dentro de todos esse processo cultural, a gente não entende mais esse processo do suicídio apenas como uma causa de saúde, né? Um descompasso, mas também uma causa da sociedade, das mudanças drásticas, de todas as mudanças que todos nós tivemos que enfrentar durante essa situação. E em abril, até abril, nós não tínhamos nenhuma morte por Covid em Altamira. Mas nós tínhamos, entre os 20 mortos, e na verdade entre os 20 suicidados, né, nós tínhamos 9 jovens que tinham tirado a própria vida. Então, isso levou um grupo de mulheres extraordinárias, que são as mães do Xingu, que eu deixo aqui toda o meu orgulho, sabe? Eu tenho uma admiração por essas mulheres, porque elas conseguiram transformar a dor delas em algo positivo para ajudar as outras famílias, né? Em motivação. E foi quando nós encontramos dentro, né, nós nos aliamos, e aí eu não posso deixar de falar do nome da professora professora doutora Maria Ivonete Coutinho, que também deu um passo extremamente importante dentro desse projeto, quando ela transformou as ideias, as experiências daquelas mulheres num projeto. Então, nós do Instituto Xingu, nós estamos gerenciando, coordenando, operacionalizando esse projeto da Fiocruz, onde nós temos 100% desse valor colocado no projeto, investido no projeto, né? E
é extremamente assim importante, porque nós disponibilizamos assistentes sociais e psicólogas, né? O assistente social ela faz esse primeiro acolhimento e passa para o atendimento com as psicólogas. Essa pessoa ela tem até 4 encontros com a psicóloga, precisando ou não, dependendo do caso, né? E depois, se necessário for, ele é encaminhado para o sistema público de saúde. Então, o que nós temos aqui são, a gente acredita, pelo menos dentro daquilo que tem aparecido, é que a gente tem 3 vertentes, né? Uma que é, de fato, essa construção recente de Belo Monte, essa levada das pessoas para a periferia, sem muitas políticas, né? Eu construo a casa, mas onde é que estão toda uma política para dar assistência, né? Onde é que está a água, onde é que estão as escolas, onde é que estão os postos de saúde, né? Para apoiar essa população que saiu do centro da cidade, que perdeu os vizinhos, perdeu todo o seu enraizamento e perdeu o seu emprego e foi para lá. Então, foi levado para lá, né? Num outro momento, nós temos propriamente a pandemia, onde ela coloca o nosso jovem e coloca, e a gente sabe que isso não é uma coisa só de Altamira, mas é uma coisa do mundo todo, onde a gente tem que matar um leão por dia. A gente tem que trabalhar para sobreviver. A gente tem que começar a trabalhar às 8 da manhã e ir trabalhando até meia-noite, porque nós somos escravos do produtivismo, a gente precisa trabalhar, a gente está aí trabalhando frente ao capital. Então, muitos de nós não conseguiram, dentro de um home office maluco, e aí eu falo por mim, olhar com atenção para os nossos filhos, que dentro de uma proteção tão significativa têm ficado sozinhos na internet, né? Tem ficado sozinho com o mundo. Então, nessa tentativa que a gente está, que todos os pais estão tentando sobreviver, tentando proteger a todo custo os nossos filhos, até onde a gente está conseguindo fazer isso, se nós estamos os protegendo dentro dos quartos onde estão com a internet. Né? E uma outra situação seria realmente a falta de efetivação das políticas públicas, né? No que tange a proteção, a cultura, a arte, a diversão, e principalmente quando a gente fala desse princípio de conseguir ou não passar por essa revolução, olhar para o futuro e fazer parte da solução, aonde que nós estamos desenvolvendo no nosso jovem a capacidade da criatividade? Por que a gente não está falando muito de criatividade? Por que a gente não está deixando, transformando, dando possibilidades dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos, né? Criarem, se expandirem, encontrarem, resolverem problemas. Então, a gente convida, é um projeto extremamente ético, seguro, eu tenho muito respeito em falar dele e agradecer principalmente assim a todas as pessoas que colaboram com esse projeto e pedir para que as pessoas compartilhem, entrem na nossa na página do Instituto Xingu e informem, né? Tem um número de telefone onde basta que eles liguem e a assistente social vai fazer esse primeiro acolhimento. Então a gente coloca e fica inteiramente à disposição para tirar dúvidas e para apoiar as pessoas que estejam não só no ponto máximo já de pensar em tirar a vida, né? Mas aquelas que estão ansiosas, depressivas, insatisfeitas, que não estão conseguindo encontrar o seu lugar no mundo. Essas pessoas também são o nosso público, né? Você também pode ligar, você também pode conversar, você também pode tirar suas dúvidas. Então, eu estou aqui nesse momento colocando o projeto, né, com muito orgulho, com muito respeito, à disposição daqueles que estejam à procura de um pouquinho de acalento, de um pouquinho de tranquilidade, de um pouquinho de paz. Eu fico muito emocionado, porque, assim,
quando você coloca, né, você fala do projeto, você passa a emoção, né, como se fosse realmente um filho, né, como você, com orgulho, com uma perspectiva positiva. E realmente a palavra empatia, talvez ela não é que ela seja chata ou desgastada, é que talvez as pessoas realmente não saibam na prática como efetivá-la. Assim como a gente faz também com a lei. A gente conhece a lei, mas a gente não cumpre, a gente não efetiva. E a palavra empatia, ela é muito mais a atitude do que necessariamente você saber, né, o significado, ou você falar sobre, dar uma palestra, enfim. São habilidades que, na verdade, a gente precisa refletir. E é muito interessante porque tudo isso que a gente está discutindo tem uma total relação com justamente os impactos da pandemia na juventude. Porque, pelo menos na pesquisa, né, que nós lemos do relatório da Unesco, pelo menos, pelo menos o resumo, né, desses 4 itens mostra a total relação e influência ou impacto direto ou indireto na saúde mental, né, da nossa juventude. Seja pela perda do emprego, seja pela perda da renda, seja pela perda da moradia, muitas vezes, né, seja pela falta de contato físico com os colegas, com o dia a dia na escola, com professores, com alguém com quem se tinha algum tipo de afetividade, um namoro, um relacionamento, a própria busca deles, né, e a valorização pela ciência, pela educação, por uma vacina, e mais ainda um desafio que nós vamos ter, como eu falei, não apenas para 2020, mas daqui para frente, a partir dessa revolução, desse momento histórico que a gente está vivendo, que é justamente como pensar uma nova educação aliada a esses anseios, né? Que já foram trazidos pela pesquisa, mas que também nós precisamos conhecer em loco, até porque não vai ser uma resposta única e universal que vai ser aplicada para todos e que vai também trazer garantias de sucesso de forma homogênea. Muito pelo contrário, nós sabemos, né, dessas dimensões, dessas diversidades que existem, como você muito bem falou, culturais, étnicas, regionais, sociais, econômicas, enfim. Mas volta a chamar a atenção do ponto, né? De matérias que abordem ou levem em consideração as emoções. E aí eu me lembro quando nós estávamos no projeto da escola, da faculdade da FACS, né? Foi um projeto pensado juntos, né? Eu não me esqueço daquela nossa reunião dos primeiros, dos pioneiros, né? Lançando ali a pedra fundamental e depois a gente iniciando na escola. E eu me lembro como eu trabalhava com os alunos, né, para movimentá-los e tentar pensar em todas as estratégias, né, de que a gente tinha de educação, de pensar em como aplicar uma prova que realmente não avaliasse apenas o conteúdo, mas que a gente pudesse também avaliar como aquilo estava realmente refletindo, né, na aprendizagem, no conhecimento, na satisfação. E existia todo um estudo, né, uma preocupação por trás das coisas quando a gente fazia, porque eram feitas sempre com muito sentimento mesmo, né? Com muita emoção, com muita empatia, inclusive, né? Para garantir o melhor e a educação. E aí, sem dúvida, pensando, né, no que eu falei no início, se nós erramos, tenho certeza que nós erramos tentando acertar, né? Fizemos o nosso melhor, continuamos fazendo, porque você continuou a sua trajetória em Altamira, eu continuei a minha aqui em Belém. Temos orgulho, né? Novamente, somos privilegiados em olhar para trás, para a nossa história e saber que nós fizemos um excelente trabalho, sem nenhum tipo de falsa modéstia, mas principalmente que nós plantamos sementes, né? Que nós deixamos algum tipo de legado para que possa ser reconhecido, falado, como eu falei, copiado, gerado. Isso é muito legal, né? Quando a gente fala da nossa profissão, da nossa atuação, do nosso comprometimento. A gente vai, então, se encaminhando, né? A gente tem mais ou menos uns 20 minutos para a gente finalizar. E aí eu queria fechar, né? Pensando no encaminhamento,
dos desafios, né? Nós falamos já muito dos impactos, falamos do relatório, falamos do projeto aí em Altamira, querendo ou não, é importante deixar claro que esse projeto ele acontece em Altamira. Em Belém, nós temos também alguns locais que são disponibilizados, né? Praticamente todas as universidades aqui em Belém, elas têm algum tipo de projeto, algum tipo de atendimento voltado para a comunidade no que diz respeito à saúde mental. Sem contar os espaços públicos, né, onde se tem o investimento na contratação de profissionais da saúde, como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, médicos, enfim, enfermeiros, entre outros. E é algo que, inclusive, a gente precisa pensar bastante quando a gente está num ano que é eleitoral e um ano que fala de eleições municipais, que são aquelas eleições que estão mais próximas, né, da sociedade, e que dizem respeito àquilo que nós também falamos logo no início, que é a efetividade das políticas públicas. Eu tenho muita preocupação, por um lado, porque, assim, do mesmo jeito que eu vejo muita gente boa, né, apresentando o seu nome, fico feliz dizendo assim, nossa, a gente tem condições de formar uma bancada, né, maravilhosa de maioria, muito legal mesmo, né? E praticamente, né, todas as cidades que eu conheço, né? Marabá, Santarém, Altamira, Belém, aqui mesmo na região metropolitana, Ananindeua, Marituba, enfim, eu estou bem feliz com algumas propostas. Mas, por outro lado, eu não vou mentir que eu tenho muito receio, porque a gente sempre tem essa esperança, né, essa chama dessa esperança, e quando a gente vê na hora, né, quem se elege, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Por que isso novamente? Por que essas pessoas? Né? Então, enfim. Mas eu espero que realmente isso sirva também para a gente poder pensar que esses impactos já relacionados, já levantados, já estudados, né? Enfim, os próprios outros profissionais, que nós temos profissionais excelentes aqui no Brasil, já abordaram esse tema, que isso possa servir de alguma forma para os eleitores pensarem na hora do voto e pensarem, nossa, qual é a história que esse candidato tem, qual é a proposta que ele tem, qual é o trabalho que ele vai poder realmente desenvolver para efetivar isso que a gente tanto precisa, que é essa que é a demanda da nossa juventude, que é essa nossa demanda da nossa sociedade, que conhece de fato os reais problemas do território, né, da localidade, enfim, e que saiba minimamente lidar politicamente para poder resolver essas situações. E um segundo ponto de desafio que eu coloco para o enfrentamento, né, pós-pandemia, é sem dúvida os desafios da educação. Eu estava vendo uma entrevista, né, do Conversa do Bial, não sei se você assistiu, eu acho que, se eu não me engano, ela foi antes de ontem. Está disponível no Globoplay e é gratuito, né? No Globoplay, o programa do Bial ele é aberto. Então, quem puder assistir, pode verificar. Foram dois educadores e eles colocavam as perspectivas desses desafios, né, da educação. Um beijo, Yuri, um beijo, Socorro. E um deles, né, seria a questão do como lidar hoje, dentro da educação, com as fake news, né, com a distorção, inclusive, da história, dos conteúdos, né, de conhecimento. É um desafio, sem dúvidas, para os professores. E um outro é justamente esse processo do presencial para o EAD. Né? Quais são, de fato, os impactos, os efeitos, as perdas, os ganhos. E aí teve alguns professores, a parte mais legal, vou te ser bem sincero, que eu gostei, foram as entrevistas com 3 professores que não estavam na entrevista, que foram entrevistados previamente, colocando, né, suas experiências. Beijo, Manuel. Foi muito interessante eles colocando com muita propriedade. Ele falou assim, olha, e agora, né, uma coisa que eu nem sabia, não sei nem se você também sabe, acho que você deve saber, que já tem algoritmo para correção de prova, para avaliação. Ele disse, eu não sei até que ponto o aluno sabe, inclusive, que ele está sendo avaliado por um algoritmo, que não é o professor que está mais avaliando ele,
E assim, eu não tenho relação nenhuma com essas pessoas que eu estou ensinando. Eu estou ensinando com uma tela. Porque, por exemplo, na aula presencial que eu dei, falas dele, né? Leia também, beijos. Ela é da Iotamira, grande amiga também, contemporânea. Ele colocou que no ao vivo, porque é disponibilizado ao vivo, e depois fica lá gravado e os alunos vão assistindo quando podem, quando querem, quando tem acesso à internet, quando tem, enfim, o computador. E ele falou assim, olha, no ao vivo, se eu tive 2 alunos presenciais em todas as aulas que eu dei, foi muito. Mas quando você vai visualizar, né, o número de, justamente, de visualizações, de acessos ao conteúdo, porque aí eu não sei para quem são os alunos que eu estou dando aula, eu tinha 44 mil acessos. Ou seja, eu dei aula para 44 mil alunos. Quem são esses alunos? Quais são as dúvidas deles? Eles são, inclusive, as próprias dúvidas deles são resolvidas agora por um robô. Eles entram, né, numa ferramenta também online e ele conversa com o robô. Porque o robô é 24 horas, o professor ele não consegue ser 24 horas. Então, essas duas coisas, sem dúvida, para mim, Márcia, foram as que mais me chamaram a atenção. Foram as que me deixaram assim, né, de cabelo em pé, com os desafios que a gente tem. Principalmente nós que estudamos, que pesquisamos, que fazemos muita coisa empírica, né, baseado justamente na nossa experiência, no nosso dia a dia. Eu fiquei muito preocupado, né, com os relatos dessa situação. Até porque eu não consigo também me ver nesse mundo, né? Nesse mundo que já é o atual, que já é a realidade, né? E mais ainda, a gente falava ainda agora de sentimentos, de empatia, de emoções, e eu pergunto, que mundo a gente está, então, favorecendo, criando? Qual é a nossa responsabilidade, inclusive, enquanto educadores, enquanto agentes políticos, né, que somos políticos porque fazemos política de cidadania do dia a dia, né? Qual é a nossa responsabilidade nisso tudo, com esse cenário? É aceitar calado? É dizer, é isso mesmo? Esse é o futuro? O que a gente pode, inclusive, como enfrentar? E mais ainda, quando paralelo a isso a gente tem um discurso político, e aí esse, como eu falo político, político partidário, né, que é totalmente favorável a essa realidade, que fomenta sim, né, essa realidade, que investe sim nesse tipo de projeto, como eu falei, de necropolítica, né, de neo, como aí o de ontem foi com a Mônica Iose, achei muito interessante que ela falou assim, porque tudo agora é neo, né? É neoliberalismo, é neofascismo, é neo isso, é neonazismo, é tudo neo. Eu tenho até preocupação agora quando tem alguma coisa neo, eu já não olho, porque assim, eu estou muito preocupada com esses neos, né? Então, qual é o nosso papel nessa neo-realidade? Eu, assim, vou começar lá da tua primeira fala. Eu acho que falar sobre o projeto, ou aonde nós trabalhamos, ou tudo que nós já realizamos juntos, e foram muitas coisas, travamos muitas batalhas, né? Lutamos muitas guerras, mas acima de tudo, fizemos isso com uma nobreza muito grande, com foco no aluno, com foco na aprendizagem, em realmente construir o outro. E eu acho que isso nos apaixona, né? Eu acho que isso nos une. A gente, quando está junto, presencialmente, e agora também, você vê que a gente tem uma linha de pensamento, né? De não só doar, mas assim, de realmente fazer a diferença e se sentir bem, se sentir apaixonado por aquilo que faz. No dia 12 de agosto, nós comemoramos o Dia Internacional da Juventude e o Instituto, com uma parceria com a IYD, que é um projeto da ONU, nós fizemos parte dos 500 encontros que se realizaram naquele dia, nós promovemos um encontro, e a intenção do encontro era dar
protagonismo ao jovem, que foi aquilo que eu falei no início da live. Por que somos nós que estamos aqui falando de uma juventude, não são eles que estão aqui nos dizendo o que eles estão passando, o que eles querem fazer, quais são as suas ansiedades. Então, quando a gente pensa no campo, ou do ponto de vista da política, né, em qualquer âmbito, seja ele partidário, né, ou do ponto de vista acadêmico, eu acho que é dar protagonismo ao jovem, dar protagonismo às pessoas que são os interessados, porque tem muita gente com falácias, né? Eu vou falar sobre algo, eu vou me posicionar sobre algo, mas e a minha empatia quanto a isso? Eu estou me colocando no lugar do outro? Ou eu tô, o Saramago falava muito sobre isso, que era ou eu estou colonizando o outro com as minhas vontades, com os meus pensamentos. E quando a gente pensa do ponto de vista da educação, e eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu estava, né, não estou mais nesse momento, mas até então, junho, estava dentro do ensino privado. Já estou na UFPA já há algum tempo, tenho uma experiência, e é impressionante como é diverso, como é complexo falar sobre isso, quando a gente tem um público que já está sendo, que é amparado ou que tem acessos a um algoritmo que pode fazer uma avaliação sobre ele. E nós temos aí jovens que são da universidade pública, onde não tem internet, não tem luz, não tem espaço, não tem tranquilidade para desenvolver um processo criativo. Não falo de todos, mas falo de uma boa maioria, onde agora a gente inicia, né, a universidade pública inicia o ensino emergencial. Mas, assim, Márcia, né, por mim mesmo, Márcia por Márcia, eu realmente acho extremamente complexo, não me sinto à vontade, porque eu sei que algumas pessoas estão ficando para trás. Isso vai criar ainda mais um distanciamento entre todos os seres humanos. E, ao mesmo tempo, não dá para fugir à nossa nova realidade, né? Esse neo que você está falando e que a gente precisa se redescobrir dentro dele. E aí cabe aquela fala sobre nós entendermos que nós estamos passando por uma revolução. Mais do que estar passando por uma revolução, nós estamos no meio de uma pandemia, gente, é uma pandemia. Não tem como ficar bem, não tem como ficar tranquilo, não tem como ficar... não tem como ter uma produtividade extraordinária. Você falou das perdas, né, dessa questão, e eu ainda coloco mais uma, que é a perda, nós estamos perdendo pessoas, são 120 mil pessoas que saíram da nossa família abruptamente, sem nós podermos nos despedir, né? Sumiram simplesmente da nossa tela, do nosso WhatsApp, sumiram do nosso telefone, e a gente não pôde ter aquela última despedida, né? Então, realmente falar para as pessoas terem essa compreensão, mas assim, quando a gente ainda fala do ponto de vista da educação, eu vejo muitos professores simplesmente levando aquilo que é o ensino tradicional para dentro do virtual, para dentro do ensino híbrido. E eu acho que não é isso, a gente vai precisar de um tempo para realmente reinventar. Nós temos, chegou muito rápido e a pandemia trouxe para a gente todas essas novas metodologias, ela nos colocou na tela, ela colocou o Meet, o Zoom, todos os Instagrams da vida, as lives fizeram parte da nossa vida, mas assim, será que nós estamos trabalhando, a gente conseguiu desenvolver um modelo coerente, né, um modelo pensado para que a gente consiga efetivar? Nós estamos aí, eu falei anteriormente sobre
sobre o documento da ONU, onde ele faz uma previsão para 2030, e as mudanças que estão havendo nas profissões. Então, mesmo aquelas pessoas que estão nas faculdades hoje, será que vai fazer diferença isso daqui a 1, 2, 3 anos? Será que estudar o passado vai ajudar em quê quando o nosso aluno, quando esse jovem, ele precisar tomar decisões, definições e decisões complexas, né? Resolver problemas complexos, criar, né? Fazer a diferença no mundo. Então, eu acho que às vezes 10 minutos, 5 minutos de um momento virtual, de uma live, onde ele tem acesso, onde ele consiga perceber que ele consegue desenvolver alguma habilidade, é muito melhor do que você dispor, né, de horas e horas que antes dispunhamos para estudar. Mas, assim, ainda sinto falta de maiores explicações, né? Eu acho que a gente é nós somos dessa geração, né? Eu quero saber o porquê, eu quero saber a explicação. E aí eu me coloco de novo e aí eu fico lá na frente do espelho. É uma pandemia, vai passar, não tem explicação, né? Então vamos tentar se adequar dentro desse momento e tentar fazer e compreender que a gente pode fazer o melhor dentro da nossa realidade, dentro da nossa casa, entre os nossos amigos, nas nossas redes sociais, apoiar um projeto, apoiar uma causa, fazer a diferença minimamente. Acho que hoje todos nós somos protagonistas, todos nós estamos no meio dessa revolução e temos condições de fazer algo, né, de fazer alguma coisa positiva. Então, sair muito desse ponto de vista do eu sou o problema, né? Não desfazendo, não desmerecendo, mas entrar do ponto de vista do que eu posso fazer, do que está dentro do meu, e se contentar com o alcance, né? Eu posso fazer, a minha mão vai até aqui, então daqui para diante eu preciso confiar no outro, né? Eu preciso me conectar com o outro para que ele siga esse propósito. Então, encontrar pessoas que tenham a mesma vibe, né? Que tenham essa mesma, que tenham os mesmos ideais e que consigam juntos fazer algo mais perene nesse momento de tantos imediatismos, tantas coisas diversas, complexas, né, que a gente tem vivido. Bom, a gente vai chegando ao final, né? Temos 2 minutos para nos despedir. Ah, Agradecer, né, você ter aceitado o convite, de ter feito a sua primeira live pelo Instagram, de ter sido comigo, né, de ter sido a minha primeira live do mês de setembro. Desse mês, como a gente falou, é o mês dedicado, né, a falar sobre a prevenção ao suicídio. Da gente ter podido falar um pouco, né, sobre os impactos dessa pandemia na juventude. A live vai ficar disponível, né, no meu IGTV para quem quiser, enfim, assistir, quem pegou no final, para a gente poder compartilhar com os amigos. Foi maravilhoso, acho que a gente falou, tentamos esgotar, né, ou pelo menos colocar pontos de reflexão, de inflexão, de reflexão, enfim, questionamentos, né, que talvez não tenham respostas ou que a gente ainda vai ter que pesquisar e trabalhar bastante para poder encontrar. Então, eu só tenho realmente a agradecer. Obrigado a todos, a todas e a todos que estiveram aqui essa noite. Depois eu vou baixar, vou disponibilizar no YouTube e também no Facebook, né, para a gente poder compartilhar também com outros amigos por lá. Na quinta-feira, não minto, amanhã, desculpa. Isso, amanhã, quinta-feira, hoje é quarta já. Porque a gente tinha mudado a nossa data, né? Ia ter sido ontem, na terça. Então, amanhã, na quinta-feira, nós temos mais 2. Uma que não aconteceu por problemas técnicos, que vai ser sobre as demandas das mulheres lésbicas, com a psicóloga Brenda. E logo depois a gente vai falar sobre um tema também muito atual, que é o aborto e os direitos, né, sexuais, previsto na nossa legislação, com a doutora Felícia, da Defensoria Pública. Então, lives aí bem interessantes, espero que todos também nos acompanhem. Márcia, 20 minutos para um beijo.
20 minutos já, Meu 20 segundos. Um Meu bem, te beijo. agradecer imensamente, te amo, te respeito, te admiro. Você é um amigo extraordinário que mora dentro do meu coração. Estou aqui sempre à disposição.